Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Lógica de Programação com o nosso bom e velho Portugal Studio. Tá? Ah, este exercício que vamos fazer agora foi uma dúvida que chegou há algum tempo, até já gravei um vídeo sobre este exercício lá na playlist dos exercícios resolvidos com Portugal. Tá? Então a imagem pode estar um pouquinho ruim aqui, mas eu vou deixar a imagem lá no GitHub depois para você ter acesso, tá? Ah, que ele mandou, tipo, ele tirou uma foto, né? A qualidade não era muito boa, mas dá pra entender bem o problema, tá? Eu não vou ler todo ele, porque ele tem toda uma contextualização aqui do problema, né? Ele fala do país que quer medir suas áreas territoriais, por causa do Ministério do Turismo, e tem uma série de blá blá blás que não vem ao nosso caso, tá? Mas o que que ele pede basicamente, tá? Então a gente tem uma figura aqui, ó, que é os quadradinhos, né, os pixels preto referencia a parte de terra, né, deste país, tá? E a parte branca refere-se à parte de mar, tá? E o que que esse problema pede? O problema pede que o país, no caso, né, ele quer calcular a extensão da sua costa, né? Ele quer saber o que que é costa no país deles, tá? Então, por exemplo, esse quadradinho que tem aqui, tá? Ele tá só ele. E ele quer saber se esse quadrado é costa, tá? Então não importa qual lado que está cercado de mar. Se pelo menos um dos lados toca o mar, então ele é costa. E é assim que o problema funciona, tá? Então o que, que a gente tem que fazer aqui? Tá? Ele pede aqui embaixo, devolva um algoritmo em pseudolinguagem, né, com Portugal, né, para calcular a costa desse país. Adote ponto como água e cerquilha, né, o hashtag como ah, terra, considerado terra, né? Considere que todo espaço fora do mapa é ocupado por água. Tá? Então tudo que está aqui fora é ocupado por água. O algoritmo deverá imprimir uma única linha contendo um único inteiro, identificando quantos quadrados do território fazem parte da costa deste país, tá? Que é Nilogônia. A leitura do mapa não pode ser feita qualquer outra operação, tá? Então a gente tem que fazer a leitura do nosso mapa e a gente tem que apenas contar se é costa ou não, tá? Então para isso vamos criar uma matriz, tá? Que representa esses quadrados, tá? Se vocês contarem a quantidade de pixels que tem aqui, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? A gente tem uma matriz de 10 por 11 aqui, que vamos preencher conforme esse mapa aqui, tá? Então, o primeiro ponto aqui, toda a primeira linha aqui, as 10 colunas da primeira linha, tá? Eles são tudo água, então essa primeira linha aqui vai estar preenchida tudo com ponto, tá? E a partir daí vocês começam a preencher o que, que é ponto e o que, que é cerquilha que refere-se à terra, tá? Deixa eu abrir o Portugal aqui, tá? Então vamos criar uma matriz aqui, inteiro, né? Na verdade é caractere, né? É caractere, porque é ponto e cerquilha, né? É um caractere que eu vou colocar país, tá? E é uma matriz de 11 por 10, tá? Então temos 11 linhas por 10 colunas, tá? E vamos inicializar, tá? Para agilizar o vídeo aqui, tá? Eu vou dar um corte nele aqui e já vou voltar com a matriz pronta, tá? Então só um instantinho. Olá pessoal, voltando aqui, tá? Então eu montei a matriz aqui, tá? Para agilizar um pouquinho. Então a matriz vai ficar parecida com essa daqui, tá? Então a gente tem aqui a, as chaves, né, que delimitam a matriz. E internamente a gente tem as chaves que delimitam cada linha, tá? Como a primeira linha toda é formada por pontos de água, né? Que a gente tem aqui toda branca, né? Então é tudo preenchido por ponto, tá? E o que for terra a gente preenche com a cerquilha com o hashtag, tá? Eu mostrei aqui, criei um laço aqui, o para aqui, apenas para mostrar o desenho do país, né? Então o desenho ficaria parecido com isso, que é exatamente o que a gente tem naquela figura lá, tá?
Ele ficou amontoadinho assim, né? Se você quiser dar mais um espaço, então você pode colocar um barra T aqui para dar uma tabulação e ele vai ficar mais espaçado, tá? Então tem um espaçamento maior aqui, tá? Mas fica a seu critério, tá? Eu não vou utilizar isso aqui é só para mostrar, né? Então a gente vai deixar comentado. Eu vou deixar comentado isso daqui também. Tá bem. Vamos para o nosso caso então aqui, tá? Então como que vamos contar essa costa aqui, tá? Vamos utilizar também a estrutura tá? Para fazer essa leitura. Então eu vou copiar tudo isso daqui, tá? Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, tá? A gente precisa contar a costa, né? Então tem que criar uma variável chamada costa aqui, tá? Tá com erro de função aqui, que agora a gente já vai ver o que que é. Tá faltando aqui. Eu acho que fechou. Isso aí, tá? Então a gente tem que criar também uma variável do tipo inteiro, né? Que é costa. E eu vou inicializar ela com 0. Tá bem. Qual que é a ideia aqui? Tá? A ideia é que quando eu estiver na posição, eu vou contar posição a posição, tá? Então eu vou percorrer toda essa matriz aqui. Só que quando eu estiver numa posição onde tem uma cerquilha, tá? Eu vou ter que verificar as 4 posições que cercam essa cerquilha. Por exemplo, eu tenho essa cerquilha aqui, tá? Então eu vou ter que verificar a posição da esquerda, a posição de cima, a posição da direita e a posição de baixo, tá? Se apenas um dessas posições for um ponto, quer dizer que essa cerquilha é costa, e aí eu tenho que contar como costa, tá? Então eu tenho que fazer uma estrutura aqui para testar os pontos que cercam, né, a cerquilha, que cercam o hashtag, tá? Se você olhar aqui, eu vou estar nessa posição. Então, se eu vou pegar um elemento da esquerda aqui, tá? Eu tenho que pegar o elemento da coluna -1, tá? Vamos pegar esse daqui que é o mais simples, ó. Eu quero ler o da esquerda, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu estou na mesma linha, tá? Então, a linha vai ser a mesma, só que eu vou pegar o da coluna -1, porque eu estou na coluna de índice x, eu tenho que pegar dx -1. E se eu for pegar o da direita, eu tenho que pegar dx mais 1, a próxima, tá? Quanto às linhas, tá? Funciona bem parecido, tá? Eu vou estar no elemento de índice x, tá? Então eu vou ter que pegar índice x menos 1 para a linha e índice x menos 1 mais 1 para a linha, o próximo, tá? Então, mais ou menos assim que funciona para verificar os pontos, tá? Ele não tem muito mistério. Então, vou montar uma estrutura C aqui. C, país. País. No índice, linha. Eu vou trocar isso daqui, tá? Só para eliminar um pouco de texto, tá? Eu vou colocar L. A gente sabe que estamos na linha e sabemos que estamos na coluna, tá? C é coluna e L é linha. Eu vou trocar o nome aqui também de país, eu vou colocar P só, tá? Para economizar um pouco aqui, porque essa estrutura vai dar ficar um pouquinho comprida, tá? Então, se eu estiver nessa posição e ela for igual, ela é um caractere, né? Ela for igual a cerquilha, C são dois iguais, né? E aí eu abro uma nova estrutura aqui dentro, tá? Então essa estrutura. Se isso aqui for satisfeito, vai ser costa mais. Eu vou incrementar a minha costa, tá?
E aqui vem as condições que eu vou testar. Se P na linha -1, coluna C, tá? For igual ao quê? Ao ponto. Então é costa. Ou, tá? Então aí eu vou começar a copiar isso daqui, tá? Então eu estou pegando a linha anterior, tá? E agora eu estou pegando a linha posterior. Então agora vai ser linha mais 1, tá? Então quais são os pontos que eu estou testando aqui, tá? Então L-1 e L mais 1. Então digamos que eu estou nessa posição aqui, tá? Então L-1 eu vou estar na linha de cima, então estou testando esse ponto aqui. L mais 1, eu estou nesse ponto, eu estou testando a próxima linha é esta, tá? Então eu testo as linhas para saber se é ponto. Se for ponto, então é costa. Por isso que eu estou utilizando ou aqui, ó. Basta que uma delas seja, né, ponto, então é costa, tá? Então vou colocar mais um ou aqui, vou colocar um ou aqui e vou copiar toda essa estrutura agora, tá? Vou dar um Ctrl C, vou colar aqui, tá? Então a gente tem as linhas e agora o que que a gente vai fazer? A gente vai testar as laterais, né? Então a gente vai testar a coluna. Aqui vai sair, vai ser só L. E aqui vai ser mais 1, tá? Então a mesma coisa para as linhas. Eu estava testando a linha de cima, a linha de baixo. Agora eu vou testar a coluna da esquerda e a coluna da direita, tá? Para testar se é ponto. Se pelo menos um deles for ponto, o que que acontece? Costa mais mais. Eu vou adicionar um a contagem da costa, né? E no final vou botar um escreva, eu vou colocar a costa do país é de, e eu vou colocar costa, tá bem? Vamos limpar aqui e executar. Agora, se a gente executar, a gente tem que a costa do país é 22, tá? Se a gente ver na figura aqui, então a gente pode dar um zoom aqui, né? Pode ver que está bem ruim, mas aí depois eu vou colocar lá no GitHub e vocês podem pegar essa imagem e olhar com calma, tá? Então basta que um ponto seja que cerquem a parte de terra, basta que um desses pontos, né, seja ponto para que seja que essa parte de terra seja considerada uma costa, né? Então deu 22. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Fechou. Temos a contagem da nossa costa corretamente aqui, neste caso 22, tá? Bem tranquilo, né? O problema aqui é montar essa estrutura, tá? Você ter o raciocínio aí de pegar a linha anterior e a linha posterior, e a coluna anterior e a coluna posterior, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, para ver se dá para pegar toda a estrutura aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar para baixo aqui e executar sem dar erro. Ele executou sem dar erro, tá? Então deixa eu aumentar de novo aqui. Agora sim. Tá? Vou colocar esse aqui para baixo também. E esse daqui eu coloco para cima. Ok. E a gente consegue dar mais um zoom. Tranquilo? Bom, então a estrutura é mais ou menos essa. Eu monto o vetor, monto a minha ilha, né? Você pode testar com outros formatos também, tá? Uma modificação que você pode fazer no exercício é solicitar a entrada do que é mar e do que é terra, então você vai preencher manualmente, né? Essa matriz aqui, tá?
É uma das alterações. Outra alteração que você pode fazer, tá? Ela é bem simples também. Ela consiste, já vou até dar a dica para vocês, em apenas separar essa estrutura aqui, tá? Então eu tenho um teste, dois testes, três testes e quatro testes aqui, tá? Então eu quero separar, eu separo em quatro testes isso daqui, tá? Eu faço quatro testes individualmente, tá? Então eu testo se a posição é na cerquilha, se eu estou na cerquilha eu testo a coluna, se eu estou na cerquilha eu testo a outra possibilidade, tá? Eu testo as quatro individuais, eu abro quatro Cs, tá? Por quê? Porque daí eu vou contar individualmente, tá? Se eu quiser, por exemplo, eu tenho. O exercício pede daquele jeito, né? Se pelo menos um dos pontos é um dos pontos que eu chamo de terra, né? Um dos pontos da terra de cerquilha toca água, toca um ponto, então ela é costa, tá? Só que uma modificação bem interessante de fazer é essa, que você pode contar todas as laterais que fazem contato com a água, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, tá? Este ponto aqui, no nosso exemplo e no problema que foi proposto, tá? Ele é uma costa só, tá? Mas quantos lados fazem um contato com a Terra? Por exemplo, a gente poderia ter quatro praias aqui, né? Eu tenho uma praia deste lado, eu tenho uma praia deste e deste. Então eu poderia ter, por exemplo, quatro costas, tá? E aqui a gente tem esse outro aqui também, ó, que toca em cima, toca à esquerda e toca embaixo, tá? Então separem estes testes, tá, em estrutura C, uma modificação aí, para que conte todos esses pontos que encostam aqui, tá? Então a gente vai ter um número bem maior de costa do que o problema está pedindo, tá? É uma modificação aí bem interessante para fazer no exercício, tá? Mas aqui é só para você treinar também, para acessar as posições do vetor. Então a gente está acessando linhas e colunas, tá, diferentes do que estamos no momento. Tá? E a gente utiliza esse acesso mais ou menos dessa forma. Tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo exercício. Valeu!